covardes, para onde vais? A Alemanha pós-Primeira Guerra. Entre 1924 e 1929, houve um breve período de reconstrução, graças à influência que adquiriu Gustav Stresemann, um nacionalista contra qualquer tipo de extremismo. Empréstimos externos foram empregados na modernização da indústria. Com a ajuda dos Estados Unidos, foi elaborado o Plano Davis para possibilitar que o país arcasse com suas obrigações de guerra sem se arruinar completamente. A política externa de Stresemann recuperou a igualdade de direitos através do Tratado de Locarno e do ingresso do país na Liga das Nações. A arte e as ciências floresceram nos dourados anos 20. Após a morte do social-democrata Friedrich Ebert, primeiro presidente republicano, Hindenburg foi eleito chefe de Estado. Ele seguiu à risca a Constituição, embora não fosse partidário do Estado republicano. O declínio da República de Weimar começou com o colapso da Bolsa de Nova York e a crise econômica mundial de 1929, ano em que morreu Stresemann. Os anos seguintes foram marcados pela ascensão dos nacional-socialistas e dos comunistas. Em seu radicalismo, ambos se aproveitaram do alto desemprego, que atingiu 4,4 milhões de pessoas, e da miséria geral. A crise levou à quebra dos bancos e a situação se agravou ainda mais. Os desempregados somavam 5,6 milhões e o Marechal Hindenburg foi reeleito presidente, com Hitler em segundo lugar. Em meio aos tumultos, o chanceler Heinrich Brüning foi demitido e substituído por Franz von Papen. O novo governo revogou medidas antes adotadas para conter as formações paramilitares dos nazistas. Após a demissão de von Papen, Hindenburg chamou Hitler para constituir o novo governo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi o principal vetor do nazismo. No início da década de 20, Adolf Hitler assume a liderança e dá outro nome a ele: Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazista. Os principais objetivos do partido eram o de união dos alemães, a expulsão de estrangeiros e tornar a Alemanha um país poderoso e com muitos territórios. Hitler e seus aliados tentaram fazer um golpe de Estado e, por ser o líder do movimento, Hitler foi preso. Em sua biografia, denominada Mein Kampf, e escrita durante seu tempo na cadeia, no cerne de sua filosofia política, Hitler delineou o antissemitismo, o preconceito e ódio contra os judeus, e o anticomunismo, a negação do comunismo e de seus seguidores. Aos poucos, o partido nazista foi colocando pessoas no governo. Já na República de Weimar, receberam 38% dos votos na eleição para o parlamento em 1932. A partir de então, Hitler tomou o poder por meio de um golpe de Estado e declarou-se presidente, chanceler e Führer, o líder. O regime nazista foi instituído por Hitler por meio do Terceiro Império, ou Reich. Foi marcado por uma série de características muito próprias da filosofia política nazista. Uma das questões mais importantes do regime era a propaganda feita pelo nazismo, dentro e fora da Alemanha. Como em todo regime autoritário, o governo censurava e controlava emissoras de rádio, a imprensa, produtos artísticos, músicas, artes visuais, teatro, e buscava também utilizar esses meios como uma forma de impulsionar a imagem do próprio regime. O famoso ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, foi utilizado como referência para diversos regimes totalitários que vieram depois do nazista. Uma das maiores características do nazismo foi a militarização. Acreditava-se no uso do poder militar, que era assumido pela SS, e pela Gestapo, uma polícia secreta do regime. A Gestapo era uma polícia política que decidia as penas que iria aplicar, sem o intermédio de um tribunal. Investigavam também possíveis afrontas ao regime por meio de agentes infiltrados em fábricas e lugares comuns e, quando queriam descobrir certas informações úteis ao regime ou mesmo sabiam de pessoas que eram ideologicamente contra ele, essas pessoas eram presas e torturadas. É importante salientar que no início do regime, o povo alemão apoiava o regime nazista e acreditava na ideologia pregada por Hitler, que sempre entoava um discurso de salvação nacional, de melhorias na economia, de superioridade racial e cultural germânica. Portanto, quanto à perseguição da polícia com comunistas e judeus, a própria população por vezes contribuía ao delatar uma ou outra pessoa.
Conforme os anos foram evoluindo, principalmente no início da Segunda Guerra Mundial, o terror gerado pela polícia foi generalizado. O nazismo é considerado um regime fascista por contar uma série de similaridades, como ser autoritário, prever a concentração total do poder, glorificação de um líder, exaltação da coletividade nacional, expansão de territórios, controle dos meios de comunicação. O nazismo é, portanto, uma forma de manifestação do fascismo. Algumas das principais características da filosofia nazista desenvolvida por Hitler era o racismo, a xenofobia, o nacionalismo e o antissemitismo. Por meio do nazismo, buscava-se uma unidade nacional, contendo também características do nacionalismo. Criaram uma comunidade do povo, com o intuito de unir todos os alemães e excluir os povos estrangeiros. Essa ideia se aplicava a todas as pessoas que não fossem germânicas e, por isso, ela era xenofóbica. Visava afastar todas as pessoas, culturas, ideais e pensamentos diferentes do germânico. Buscava-se a criação de uma sociedade homogênea. Além disso, defendia-se uma hierarquia racial, em que povos germânicos eram vistos como uma raça superior, a chamada raça ariana. Os nazistas classificaram seus opositores políticos, as testemunhas de Jeová, os homossexuais e as pessoas antissociais como inimigos que colocavam em risco a segurança, uma vez que não apoiavam o regime nazista ou porque algum aspecto do seu comportamento não se encaixava nas percepções nazistas sobre as normas sociais. Procuravam eliminar pessoas não conformistas e as chamadas ameaças raciais internas na busca por uma eterna purificação da sociedade alemã. Acreditavam que raças superiores tinham o direito e obrigação de dominar e até mesmo exterminar as inferiores. Eles acreditavam que a luta racial era consistente com as leis da natureza. A visão era a de que a raça dominante governaria aos demais povos, especialmente os eslavos e os asiáticos, a quem julgavam inferiores por natureza. Os nazistas frequentemente tratavam essa visão estratégica como uma cruzada para salvar a civilização ocidental dos bárbaros orientais ou asiáticos, e de seus líderes e organizadores judeus. Uma lei que separava os arianos dos judeus foi criada, chamada Leis de Nuremberg, que determinavam institucionalmente essa segregação racial. O regime perseguiu, torturou, expulsou do território alemão e matou judeus, além de muitas outras pessoas, como homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência. Os negros, alemães ou não, mas residentes no país, também sofreram com a segregação, foram hostilizados e expulsos. Essa perseguição se tornou um extermínio sistemático organizado pelo regime nazista na Alemanha, que veio a se chamar Holocausto, o assassinato de milhões de judeus num verdadeiro genocídio. Na época do nazismo, foram criados campos de concentração para colocar quem se opunha ao regime e para lá foram muitos judeus, mortos então pela polícia. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus foram deportados do país para guetos e campos de extermínio. Lá, eram levados a câmaras de gás, em que morriam por asfixia. Em 1945, 2 em cada 3 judeus europeus tinham sido mortos, em torno de 6 milhões de pessoas. Foram assassinadas mais de 1,5 milhão de crianças com idade inferior a 12 anos, sendo mais de 1,2 milhões de crianças judias, dezenas de milhares de crianças ciganas e milhares de crianças deficientes. A teoria do espaço vital é uma ideia que surgiu da revolta pela Alemanha ter perdido territórios depois da Primeira Guerra Mundial. É uma ideia relacionada a todas as outras, de que a raça ariana deveria ter um único território e expandi-lo ao máximo, formando um guia, um império, um povo, conforme dizia Hitler. Foi um dos pontapés para a invasão da Polônia em 1939, fato que eclodiu na Segunda Guerra Mundial. Não é difícil se aproveitar de um cenário de desespero para que se instale um caos ainda maior. Mesmo vacinados, mantenham as regras de proteção contra a Covid-19. A necessidade de muitos se sobrepõe à necessidade de poucos, ou de um só. Até a próxima.